Pare. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Agora eu preciso te contar algo que vai mudar como você se vê para sempre. Neste exato momento, mais da metade dos átomos de nitrogênio que formam a hélice do seu DNA, que estruturam os seus músculos do seu coração até os seus dedos, que disparam cada sinapse neural de cada pensamento dentro do seu cérebro, eles não deveriam estar aí. Pelo menos, não pelas leis da natureza, onde naturalmente cada um desses átomos deveriam estar flutuando, inertes e inúteis, no ar. Você não é apenas um ser humano. Você é, em parte, um produto químico industrial, uma criação deliberada. E o homem que criou essa possibilidade foi o mesmo homem que criou a arma química. Esse é Fritz Haber. E nos próximos minutos, você vai entender por que ele é, ao mesmo tempo, a razão pela qual você está vivo e uma das figuras mais perturbadoras que a ciência já produziu. Ao final, eu vou te fazer uma pergunta. E a sua resposta vai revelar muito mais sobre você do que sobre ele. Imagine 1890. O mundo não cheirava a carro nem a tecnologia. Cheirava a poeira, suor animal e terra exausta. A humanidade estava presa numa armadilha matemática simples e aterrorizante. A população crescia rápido, como um incêndio, mas nos campos as plantações, especialmente de grãos, que é a base de toda a comida, crescia como um conta-gotas. E o motivo era o nitrogênio. Ele é o adubo. O nitrogênio é o combustível da vida. Sem ele, o trigo não cresce, o gado não engorda, as crianças não se desenvolvem. E o solo da Europa estava morto. Séculos de agricultura tinham sugado cada molécula de nutriente da terra. O que restava eram campos de poeira cinzenta. A ironia era uma tortura. O nitrogênio está ao seu redor agora, tocando sua pele. Ele compõe 78% do ar em cada respiração que você dá, mas ele é inalcançável. As moléculas de nitrogênio viajam aos pares, unidas por uma ligação tão poderosa que nem os ácidos mais fortes conseguem separá-las. Tão abundante, tão inútil. Um deserto invisível no ar. Sabe como a humanidade tentou resolver isso? Com algo que hoje soa como uma piada grotesca. O futuro da nossa espécie dependia, literalmente, de cocô de pássaro. Nas Ilhas Tintia, no Peru, 10 mil anos de dejetos de corvos marinhos e pelicanos haviam criado montanhas de 30 metros de nitrato, o guano. Impérios lutaram por aquelas ilhas. Navios cruzavam o globo em viagens suicidas para minerar esse ouro branco. Milhares de homens escravizados, sem máscaras, respirando o pó de amônia que corroía seus brônquios, cavavam aquele excremento de pássaro para que a rainha da Inglaterra pudesse comer um pão no café da manhã. E em 1890, até as montanhas de cocô estavam acabando. Esta era a preocupação na época. O presidente da Associação Britânica para o Avanço da Ciência subiu ao púlpito e disse algo que parou o mundo. A fome está à espreita. A menos que a química aprenda a fixar o nitrogênio do ar, a raça humana enfrentará a escassez absoluta. Foi nesse vácuo de desespero que surgiu Fritz Haber, um químico alemão, judeu, obsessivo e arrogante com óculos redondos e um desejo desesperado de ser o maior alemão que já existiu. Ele não olhava para os campos de trigo como meio de entrar na história. Ele olhava para o ar como um desafio de engenharia. E ele estava prestes a forçar a natureza a entregar o que havia guardado por bilhões de anos. Os maiores cientistas da Europa já tinham tentado quase tudo e falhado. Walter Nernst, gigante da termodinâmica e futuro Nobel, havia humilhado Haber publicamente, chamando seus primeiros resultados de imprecisos e seus métodos de amadores. Haber então voltou para o laboratório em Karlsruhe. Ele parou de tentar imitar a natureza e decidiu torturá-la. O problema era diabólico. Para quebrar a ligação do nitrogênio, você precisa de calor extremo. Mas com calor extremo, a amônia que você acabou de criar se desintegra antes de nascer. Era um beco sem saída perfeito. Pouco calor, nada quebra. Muito calor, nada sobrevive. A solução de Haber foi a violência pura. Pressão absurda, o equivalente a comprimir todo o ar de um estádio de futebol dentro de uma lata.
e um catalisador de ferro que agia como uma pista de dança molecular, atraindo o nitrogênio e o hidrogênio para perto o suficiente para que a reação acontecesse, sem precisar de uma temperatura suicida. A força bruta da engenharia acabou vencendo a resistência da natureza. Em 3 de julho de 1909, o laboratório não parece um lugar de milagres, parece uma câmara de tortura. O calor resultante da pressão beira os 500 graus. No centro da sala, um reator de aço range sob cerca de 200 atmosferas de pressão, o peso de um elefante equilibrado em cada centímetro quadrado do metal. Robert Le Rossignol era o engenheiro brilhante que desenhou as válvulas e as juntas de vedação que impediam que o reator viesse a explodir. E assim como todo coadjuvante que a história se esqueceu, todo o aparato dependia dele e tudo poderia explodir a qualquer momento. A pressão não estava apenas no reator, estavam também em suas mãos. O ar se distorce com o calor. Haber está ao lado, charuto apagado na boca, os olhos fixos em um tubo de quartzo na base da máquina. E então, o chiado muda de tom. Uma gota, incolor, límpida. Ela escorre lentamente pela parede do tubo antes de cair no frasco de coleta. O som é inaudível, mas o impacto ecoa por toda a história humana. O cheiro acre, pungente, quase sufocante que emana do frasco é amônia. Naquele segundo, Fritz Haber havia garantido que a humanidade não morreria de fome. Mas, no reflexo daquela gota, algo mais sombrio já brilhava. A BASF enviou Carl Bosch para avaliar a invenção. Bosch olhou para o reator e sentiu um calafrio. Isso pode explodir a qualquer momento. Mas a Alemanha não tinha tempo para segurança. Em 1914, a Grande Guerra explodiu. A Marinha Britânica bloqueou as rotas do Chile. Sem nitrato, a Alemanha tinha 6 meses de munição. E o governo foi até Haber com um pedido que ele não recusou. Não queremos apenas comida, queremos armas produzidas em massa. O homem que havia feito a natureza entregar vida, agora entregava as chaves do laboratório para os generais. Em 22 de abril de 1915, Ypres, Bélgica. O sol estava se pondo, tingindo o céu de vermelho. Nas trincheiras francesas, os soldados observam uma névoa estranha, verde-amarelada, rastejando silenciosamente sobre a terra de ninguém. Eles achavam que era uma cortina de fumaça para um ataque de infantaria. Eles não sabiam que o ar que estavam prestes a respirar havia se tornado o seu carrasco. Fritz Haber estava lá, não em Berlim, escondido atrás de papéis, na linha de frente, de binóculos na mão, observando sua obra-prima. Quando o cloro atinge os pulmões, ele se transforma instantaneamente em ácido clorídrico. Os soldados começaram a se afogar em terra firme, tossiam pedaços dos próprios pulmões, rasgavam as gargantas, tentando encontrar um oxigênio que Haber havia decidido que não lhes pertencia mais. 5.000 mortos em 10 minutos. 10.000 cegos e mutilados. Haber anotava tudo com a precisão de um botânico. Para ele, aquilo não era um crime de guerra, era eficiência. Ele havia convencido Kaiser, o último imperador da Alemanha e rei da Prússia, de que a morte química era mais humana, porque acabaria com a guerra mais rápido. A única coisa que Haber acabou naquele dia foi com a alma da ciência. Mas enquanto ele celebrava o sucesso em Ypres, o verdadeiro campo de batalha era o jardim da sua própria casa em Berlim. Sua esposa, Clara Immerwahr, a primeira mulher alemã a receber um doutorado em química, não via um gênio, via um genocida. Para Clara, a ciência era um sacramento. Para Haber, era uma arma. Na noite de 2 de maio de 1915,
após uma festa de comemoração pela vitória em Ypres, Clara tomou uma decisão. Pegou a pistola de serviço do marido, foi para o jardim sob o luar e disparou contra o próprio peito. Ela preferiu o silêncio da morte ao barulho dos pulmões derretendo que o marido havia criado. E aqui está o detalhe que revela com absoluta clareza quem Fritz Haber realmente era. Na manhã seguinte, enquanto o corpo de sua esposa ainda estava quente e seu filho de 13 anos estava em estado de choque por ter encontrado a mãe morta no jardim, Haber pegou um trem. Partiu para a frente oriental para organizar um novo ataque de gás contra os russos. Para o pai da guerra química, o dever com a pátria era maior que o luto, maior que o amor, maior que a decência humana. A guerra acabou. A Alemanha perdeu. Haber ganhou o Nobel em meio ao ódio mundial e continuou suas pesquisas. Nos anos 20, desenvolveu um pesticida para proteger os silos de grãos, o Zyklon A. Então, 1933 chegou. O monstro que Haber havia armado com explosivos e fertilizantes agora tinha um rosto: Adolf Hitler. E apesar de tudo o que Haber havia feito pela Alemanha, apesar de ter salvado o país da fome e dado a eles munição para lutar por 4 anos, ele ainda era um judeu. Foi expulso, humilhado, despojado de tudo. Morreu em um hotel na Suíça em 1934, com o coração literalmente parando de bater de desgosto. Mas a história não termina com a morte dele. Os nazistas pegaram o Zyklon A de Haber, removeram o odor de alerta, refinaram a fórmula, chamaram de Zyklon B. E nas câmaras de gás de Auschwitz e Birkenau, o invento de Haber foi usado para exterminar milhões de pessoas, entre elas os sobrinhos de Haber, seus amigos, membros da sua própria linhagem. O homem que inventou a morte invisível para salvar sua pátria acabou dando aos assassinos da sua família a ferramenta perfeita para o genocídio. O ciclo estava completo. O nitrogênio que deu vida a bilhões era agora o cianeto que silenciava o seu próprio sangue. Nós vivemos no mundo de Haber. Não há como fugir. Cada pedaço de pão que você come carrega o seu gênio. Cada guerra com armas químicas carrega sua assinatura. Você provavelmente só existe porque ele decidiu torturar a natureza até ela entregar seus segredos. Então eu te pergunto, Fritz Haber foi um herói ou um monstro? Me responde nos comentários, porque essa resposta diz muito mais sobre você do que sobre ele. E se você acha que a história do nitrogênio é sombria, precisa conhecer o homem que ficou tão horrorizado ao ler o próprio obituário, que o chamava de Mercador da Morte, que criou o prêmio mais famoso da história para reescrever seu legado. O próximo vídeo é sobre ele. Clica aqui.